O que nós fazemos com as coisas que Deus nos dá? Põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. 2 Reis 20:1. Deus criou todas as coisas. Ele é o legítimo dono de tudo. E após ele terminar a sua criação, pôs o homem como governador dela, para administrá-la e cuidar dela. O problema é, os homens se esqueceram que são administradores e não donos. Se esqueceram que são meros mordomos do grande patrão que é Deus, corrompendo o seu trabalho de bons mordomos. Na Bíblia, nós temos alguns modos de fazer esse trabalho de bons mordomos de novo. São eles: a disciplina do tempo, a disciplina dos talentos, a disciplina do corpo, a disciplina do sustento, a disciplina dos bens e do dízimo e a disciplina do evangelho. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A disciplina do tempo é o modo de sermos bons mordomos para com o tempo que Deus nos dá. O texto base para ele é Eclesiastes 3, do 1 ao 11, que diz que é tempo para todas as coisas. Mas nós temos sempre que pedir para Deus para Ele nos ensinar como fazer isso do jeito certo, como ensina o salmista, no Salmo 90, versículo 12. A disciplina dos talentos é o modo de sermos bons mordomos com os talentos, ou dons, que Deus nos dá. O texto base para ele é Mateus 25, 14 a 30, a parábola em que um senhor oferece talentos para os seus servos. 2 deles fazem esses talentos frutificarem, mas um o enterra. Quando o senhor vem para cobrar os servos, os que fizeram os talentos frutificarem são abençoados, e o que enterrou foi lançado para fora. Por isso, temos que fazer nossos talentos que Deus nos deu frutificarem e se multiplicarem. A disciplina do corpo é, como o nome propõe, o meio de sermos bons mordomos com o corpo que Deus nos deu. Porém esse, em especial, temos que ser mais zelosos ainda, pois o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 18 ao 20, diz que o nosso corpo, além de ser dado por Deus, é o templo do Espírito Santo, a sua casa, por isso não pode ser prejudicado. Então, temos que zelar pelos nossos corpos, pois são a morada do Espírito Santo. A disciplina do sustento é o modo com que lidamos com o sustento. Cristo, na oração do Pai Nosso, ensina-nos a pedir pelo pão de cada dia, que é o sustento. O nosso sustento vem de Deus. Ele é que dá força ao cristão para trabalhar todos os dias, pois, se alguém não quer trabalhar, também não coma. 2 Tessalonicenses 3, 10 ao 12. A disciplina dos bens e dos dízimos é, basicamente, o que fazemos com as finanças que Deus nos dá. Muitos dizem que o dinheiro é a raiz de todo mal, porém, vemos na parábola do rico insensato que o que é realmente essa raiz é o amor ao dinheiro. Muitas pessoas são ricas na terra, mas pobres para com Deus. Os cristãos, normalmente, tiram 10% de tudo que ganham e dão para a obra de Deus, que é o dízimo, que é voluntariamente dado. No Antigo Testamento era diferente, era lei obrigatória e severa, e os fariseus, que seguiam as leis do Antigo Testamento, eram dizimistas fiéis. Porém, mesmo assim, Jesus os chamou de hipócritas, pois deixavam de praticar a fé, a justiça e a misericórdia, ao invés de fazer isso e ainda dar o dízimo. O nosso dízimo mais importante deve ser dar a nós mesmos, como os cristãos da Macedônia fizeram em 2 Coríntios 8, do 1 ao 5, e não apenas dar o que sobra, pois Cristo diz: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E por último, a disciplina do Evangelho é simples. Alguém pregou o Evangelho para nós, então é a nossa obrigação, como cristãos e mordomos de Deus, passar essa mensagem, pois somos mordomos devedores. O texto base dessa lição nos mostra justamente isso. Ezequias estava doente e estava prestes a morrer. O profeta o advertiu a deixar a sua casa em ordem, como um bom mordomo. Mas ao invés disso, ele ora fervorosamente e Deus lhe dá mais 15 anos de vida. Mas não foram anos abençoados. Não seria melhor se tivesse posto a sua casa em ordem e morrido em paz? Bom, de qualquer jeito, a advertência do profeta continua. Temos que pôr a casa em ordem. Que nós sejamos bons mordomos. É isso, pessoal. Até semana que vem. Valeu!